O presidente do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, Maurício Rafael Moreno Coelho. Tudo bem, Maurício? Bem-vindo à Rádio Menina mais uma vez. Como está? Boa tarde, Adilson. Tudo bem? Tô ótimo, muito bem, graças a Deus. Muito bom estar falando hoje com a sua audiência aqui. Esse espaço que vocês sempre abrem. Fazendo só um pequeno ajuste. Eu estava como presidente do Conselho ano passado. Esse ano, nossa presidente está a Carol Faix. Carol Faix. Então, mas você está como membro então, da comunidade. Estamos ali ativos ainda. Conselheiro tutelar. Isso. Sempre ajudando esses adolescentes, essa criançada toda de Balneário Camboriú no que for preciso. Mas a gente começa falando sobre os 32 anos do ECA, que é o Sim. Estatuto da Criança e do Adolescente, os seus direitos, né? Isso aí. Então, é um grande marco, né, na garantia de direitos da criança e dos adolescentes. É muito interessante porque até hoje a gente encontra pessoas que entendem que o ECA dá muita mordomia para criança e adolescente. Passa muito a mão na cabeça, né? Mas nós temos que entender o tempo de hoje e o tempo em 1990. O que as pessoas, elas comparam é direitos, ok, ECA, direitos da criança. Isso. Agora, deveres das crianças e adolescentes. Perfeito. Agora, veja bem, o Estatuto ele veio para garantir os direitos. Por quê? Porque em 1990 eles não existiam, até 1990. A criança, ela não era um sujeito de direito, ela não tinha esse reconhecimento. Então, a partir disso, também eu não tinha obrigação nenhuma para com a criança e com o adolescente. Não tinha obrigação em relação à educação, não tinha obrigação com eles em relação à saúde. O Estado não tinha obrigação. Por quê? Porque eles não tinham esses direitos garantidos. A partir de então, né, o legislador e toda a sua equipe, todas aquelas pessoas que compuseram, assim, se debruçaram sobre a criação dessa lei, entenderam que, sem garantir os direitos, as crianças estariam vulneráveis para sempre. Então o ECA veio para isso. E aí a gente fala assim, tá, mas não dá muita mordomia? Não dá, Adilson. Apenas coloca a criança com os mesmos direitos do adulto. E se a gente passa olhar por essa ótica, é meio que óbvio. Não, mas é um ser humano, né? E interessante que o artigo da lei diz que dá à criança e ao adolescente os direitos de pessoa humana, que é para ficar bem claro, é quase redundante, que toda pessoa é humana. Não, mas é o direito da pessoa humana. Mas tem uma característica pela sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Então, algumas condições ali a mais foram colocadas. Por exemplo, a criança tem o direito garantido em lei de brincar. Ué, mas é criança, precisava constar em lei? Sim, porque em 1990 os índices de trabalho infantil, de exploração do trabalho infantil, era muito grande. Ver criança como boia fria lá na colheita, Exatamente. Né? Aqui, para você ter uma noção, ainda hoje, no estado de Santa Catarina, é o terceiro estado que mais explora o trabalho infantil. Tanto na lavoura, né, lá mais no interior, quanto no litoral, na maricultura. Então, ainda tem muito para conquistar. Depois de 32 anos, a gente ainda está discutindo se a lei é boa ou não. Exato. Até porque, enquanto você fala, eu também sou dessa época mais antiga e penso, e alguns da minha idade pensam da mesma forma. Uhum. Alguns adolescentes, digamos assim, usam esse direito, né? Uhum. Para, como é que eu vou te dizer, criar uma barreira, até propriamente quando os pais querem dar uma educação de uma forma antiga anteriormente. Porque se você fizer isso, eu vou chamar o conselho tutelar. Uhum. Isso revolta alguns pais. Sim, Mesma coisa, não, você tem que ajudar a fazer alguma coisa. Eu moro lá no interior, eu me criei assim também, né? Você vai ter uma obrigação de fazer. Mas eu tenho 7, 8 anos, 10 anos. Não, eu não vou fazer, porque eu tenho meus direitos. Uhum. É isso que ainda existe uma barreira com isso. Sim, sim. Então, vamos lá. O que acontece? O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele é um órgão que foi criado justamente para garantir que a lei fosse aplicada. Você sabe, no Brasil a gente tem uma máxima que diz, essa lei não pegou. Não acontece isso? Agora imagina se fosse uma lei só para criança e adolescente. Quem que ia tomar o cuidado de fazer valer essa lei? 32 anos depois a gente está discutindo ainda a validade dela. Então, o Conselho ele foi criado para garantir que os direitos da criança e do adolescente que estão contidos no ECA sejam respeitados. Agora, vamos lá. O Conselho hoje ele é o bicho-papão moderno. A criança fala para o pai, se tocar a mão em mim, eu vou chamar o conselho. Mas sabe que o pai também fala para as crianças, para os adolescentes, se tu não se comportar, eu vou chamar o conselho tutelar. Mas lá na escola a professora também fala para o aluno.
Se começar aqui, vou chamar o conselho para vocês. E o aluno fala para os professores e para toda a equipe da escola. Se fizer alguma coisa, eu vou chamar. Então o conselho é vilão de todo mundo. Quando, na verdade, o conselho ele é um guardião dos direitos. Então, o que consta na lei precisa ser aplicado. Agora, se chamar o conselho, eu sempre digo para o pessoal que fala, mas ele falou que chama o conselho. Deixa chamar. O conselho, diante de uma denúncia, ele vai fazer uma verificação. Está tudo em ordem? A denúncia é improcedente. Tem alguma coisa que precisa ser ajustado? O conselho vai auxiliar toda a família a se ajustar à normalidade, à legalidade, para que haja um bom convívio com a criança e com o adolescente. Porque as pessoas têm na mente hoje, e esse é um dos nossos maiores desafios quanto conselheiros tutelares, e esses espaços que são abertos para que a gente possa transmitir essa informação são muito importantes. O nosso maior desafio é mostrar para as pessoas qual a real função do conselho tutelar, que não é tirar a criança da casa de ninguém. Não é polícia. Não é polícia de adolescente, né? Não é assistência social de criança e adolescente. Então, qual é a função do Conselho Tutelar? Garantir direitos. E muitas vezes, para garantir esses direitos, nós vamos precisar orientar a família, fazer encaminhamentos, muitas vezes psicológicos, para os pais, para que eles possam entender a melhor maneira de se relacionar com seus filhos. Só para você entender, esses dias atendi um pai e ele dizia assim, mas eu não consigo conversar com essa menina, ela tem 14 anos, e ela quer trabalhar, ela quer namorar, e ela quer não sei o quê. E o pai não estava gostando. Eu falei, mas você não acha que de repente se o senhor conversar mais com ela... Não, mas eu tenho 3 filhos, nunca tive esse problema. Eu falei, tá, mas essa é a mais nova? Não, ela é mais velha. Falou, então, filha de 14 anos é a primeira vez que o senhor tem. O senhor é inexperiente como pai de uma criança, de uma adolescente de 14 anos. Precisa aprender a conversar. Porque conversar com uma criança de 10 é uma coisa. Conversar com uma adolescente de 14 é diferente. Se você tentar conversar com um adolescente de 14 da mesma forma que conversava com a criança de 10, vai dar ruim. Então, muitas vezes o que a gente precisa é encaminhar os pais para uma orientação e eles aprenderem que o adolescente de 14, ele já quer saber o porquê. O porquê não vale mais. Não adianta mais. Por que não? Quem manda aqui sou eu, pronto, acabou. E nem muita exigência de cima para baixo, digamos, aquela ordem definitiva. Exatamente. É o diálogo. O diálogo e a instrução. Então, no caso dele, por exemplo, minha filha quer trabalhar. Eu falei, ok, então se a sua filha quer trabalhar, com 14 anos ela já pode ser um jovem aprendiz. O ideal não é o senhor acompanhá-la nesse processo. O senhor, de repente, ajudá-la a escolher a melhor empresa que ela vai entrar, para não simplesmente trabalhar, mas ter uma instrução, uma capacitação de uma profissão para o futuro. Ele vendo por esse lado. Então... Senão ele vai ter outro problema. Daqui a pouco, muito não, e muita rigidez. Aí o que acontece? Os fogem. Né? Ou entram para outro caminho. Então, assim, a intenção, tanto do Estatuto, quanto do Conselho Tutelar, no sentido de proteger os direitos que constam no Estatuto, é fazer com que a família esteja apta a cuidar das crianças, conviver com as crianças, porque inclusive é um direito da criança o convívio familiar. Então a intenção nem do Conselho, nem da Justiça, de ninguém é tirar a criança da família, porque senão ela também vai se tornar um problema para o Estado. Então a intenção é sempre de manter a família, auxiliar a família a se fortalecer, sabe, Caleb? Porque uma coisa que a gente percebe nessa atuação é de que criança não tem problema. Quem tem problema é a família. São raros os adolescentes que vêm de uma família estruturada e dão problema. Ou seja, se a gente encontra um adolescente que está desestruturado, é porque no seu contexto familiar ele não recebeu instrução, muitas vezes não recebeu amor, e pouco se fala disso, né? O adolescente que, hoje em dia, um dos problemas grandes que os adolescentes e as crianças sofrem é a distância dos pais dentro de casa. Porque os pais estão viciados em tecnologia, os pais ficam com a cara nas redes sociais, chega do trabalho, cansado. Antigamente a pessoa que chegava em casa queria assistir jornal. Hoje em dia ele chega em casa, ele quer colocar a cara no celular, no computador, o filho está ali, papai, vamos brincar depois. Distância. Esse distanciamento ele vai ser refletido de alguma forma. Então, essa instrução e fortalecimento da família é extremamente importante. Mas fora isso, falando aqui dos 32 anos do ECA, todas as garantias e melhorias que foram acontecendo. Olha alguns dados que eu trouxe para você aqui, só para a gente ter uma noção. A escolaridade, certo? Até 1990, 20% das crianças estavam fora... até 1990, o estudo obrigatório era apenas dos 7 aos 14 anos. Estudo obrigatório. A partir da lei de 2009, ele passa a ser compulsório obrigatório dos 4 aos 17.
Então, veja, a gente já conseguiu ampliar o direito à educação que antes não se tinha, né? E em 2017, apenas 4,7 crianças dentro dessa faixa etária não estavam na escola. 4,7, ou seja, mais de 95% das nossas crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão na escola. Ao invés de estar na exploração do trabalho infantil, ao invés de estar na rua, porque, né, a nossa geração vai lembrar, a geração mais nova não viveu isso, dos meninos de rua, quando as crianças ficavam amontoadas nas praças dormindo. Quem cancelou isso, quem destruiu isso foi o ECA. Foram os direitos, porque hoje, se uma criança estiver em situação de rua, ela vai ser acolhida, ela vai ser assistida, ela vai ser cuidada e vai ser agilizado o processo para que ela encontre uma família. Perfeito. Maurício, passa rápido o tempo, Nossa. viu? Dá um telefone aí para quem quer mais informações. Tanta coisa que número de telefone, não vou pegar o teu telefone. Não, eu não. O telefone do Conselho Tutelar é o 3267-7004. 3267-7004. Qualquer pessoa que esteja com qualquer situação com criança e adolescente, que entende que seus direitos estão violados, direito à educação, direito à saúde, qualquer direito da criança e do adolescente pode entrar em contato com o Conselho Tutelar. Nós vamos orientar e, se for o caso, vamos fazer os encaminhamentos para que o direito seja garantido. Maurício Rafael Moreno Coelho, obrigado, Conselheiro Tutelar de Balneário Camboriú.